Olá a todos, malta, sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online Soccer Manager. Maltinha, hoje estou chateado, estou irritado por vários motivos. O primeiro deles e principal é porque estou a trabalhar há 17 horas e se contarmos com o tempo que ainda tenho pela frente aqui com o nosso canal, ainda falta mais uma. Mas este já fazemos mais por gosto, mas hoje permitam-me que o vídeo seja um bocadinho mais curto que o normal. Como eu disse, as condições do vídeo hoje seriam diferentes. Nós estamos num quarto de hotel e não podemos falar muito alto por causa dos hóspedes, dos outros hóspedes. Portanto, eu pedi a todos que compreendessem que o vídeo vai ser mais rápido. Há outro assunto que também me chateou um bocado, que é eu já saber os resultados. Portanto, já sei os resultados do modo carreira, porque houve um treinador que fez um comentário e eu recebi a notificação ali, e já sei o resultado da seleção nacional, porque já passou muito tempo da hora de simulação, e eu já sei, já tenho conhecimento. Ora bem, quanto ao nosso modo de carreira, jogamos com um treinador excelente. O TRKZ está a fazer uma campanha fabulosa no nosso modo de carreira, fabulosa. Ele estava há pouco tempo em 6º lugar, agora deve estar por volta disso, e joga contra nós em casa, numa altura em que é favorito, em que ambas as equipas têm a equipa completamente descansada, fresca, porque ontem foi a final da taça, então deu para descansar os jogadores. Para o jogo de hoje, eu optei por um 4-5-1. E vamos ver como é que nos corre. É penúltima jornada. Felizmente amanhã ainda temos a última jornada, o que dá para acabarmos com o vídeo gravado em condições normais, o que é bom. Ficaria muito triste se este fosse o último episódio, mas por motivos profissionais eu não conseguiria evitar. Mas felizmente não foi. Bem, 0-0 ao intervalo com o TRKZ e agora 1-0 para eles. Gol do Oscar, assistência de Musiala. Eu aqui não tenho os meus copinhos, tenho aqui uma garrafa de água do uso. 2-0. Três batatas. Hoje realmente foi um dia para esquecer. O TRKZ domina e ganha-nos o nosso jogo. Por acaso, em relação ao domínio, ainda não vi, mas a partida de um 3-0 é inegável. Um excelente jogo com 3 golos na segunda parte, 8 remates a 4, em 4-2-3-1 contra 4-5-1. Ando a notar que as nossas táticas estão a perder eficácia, estão a perder algum controle, principalmente as táticas de remate à vista. Eu tenho que outra vez atualizá-las como deve ser. Não digo aqui no canal, porque as táticas meta são táticas meta, mas digo as minhas próprias táticas. Isso realmente afeta muito. Temos o nosso modo de carreira que foi como foi, portanto foi péssimo para nós, e já vamos à seleção nacional. Olhando para os resultados, o Quinha ganha 1-0 ao Zé Bonan, o Jorge Sorin perde 1-0 com o CPN, o Zé Tigres empata a 0 com o Simões, o Strig ganha 3-1 ao Special One. Grande resultado do Estrilho, que se calhar assim confirma o segundo lugar, não tenho a certeza. O F Madeira ganha 5-0 ao Remedy, o Trazedor da Champions ganha 4-0 ao Samu Chinês, nós perdemos 3-0 com o TRKZ, o Osvaldo ganha 4-1 ao Vitória, o Rui Silnós empata a 2 com o Sou Duda, o Time Gandhi empata a 1 com o Lai Plakimi e assim perde o segundo lugar, e o Bruno Assunção ganha 1-0 ao Gonçalo Pinto. Olhando para a classificação, malta, temos definido já o nosso líder, Osvaldo Abreu, campeão com o recordista de pontos, 104, é o recorde de pontos no modo de carreira. Em 10 edições foi o treinador que melhor prestação fez. O Estrilho, com esta vitória, garante o segundo lugar, porque só uma diferença de 20 golos, 23 golos, portanto o Estrilho teria que perder por 13 e o Time Gandhi ganhar por 10 para passar. Portanto, já garantiu o segundo lugar, grande prestação dos dois, Trilho e Time Gandhi, e temos o pódio definido. Vamos para a última jornada com praticamente tudo definido. Aqui podemos haver uma variância entre o Lai Plakimi e o Sou Duda, mas também duas grandes prestações. O TRKZ também muito bem, em 6º lugar. O Bruno Assunção em 7º, Manager BL em 8º, a ganhar e a vencer, a ir para a liderança deste pelotão aqui de mais em baixo. Nós, com a derrota, descemos para 13º,
fomos ultrapassados por vários treinadores que tinham pontos parecidos aos nossos. E vamos para a última jornada com muita pressão sobre nós para ganhar. Vamos jogar contra, na nossa casa, contra o trazedor da Champions, que é um treinador que está em 20º, com 39 pontos, e tem, em termos de valor de plantel, um plantel menos valioso que o nosso, vale 1.300 milhões, o nosso vale 1.759 milhões. Portanto, penso que podemos ser aqui favoritos para ganhar o jogo e acabar o modo de carreira em beleza e não com mais um empate ou com mais uma derrota. Mas seria irónico se a gente empatasse, seria um reflexo daquilo que foi a época e era estranho. Uma coisa que se pode fazer nas últimas jornadas, quer seja em batalhas, quer seja em ligas deste género, é vender os jogadores que foram suspensos. Portanto, o Agard não vai poder jogar, portanto eu faço uma venda instantânea, porque sei que este não vai ser vendido de certeza. Aliás, tenho que retirar este primeiro. Vou meter aqui o Agard à venda por... Aliás, até... Pode ser já uma venda instantânea, não vale a pena estarmos a perder tempo. Vou meter aqui mais um médio à venda. Aqueles jogadores que eu acho... já agora meti o Tel à venda por 600 milhões só por piada. Só para ver quanto é que ele ficava à venda e chegou ao valor de 600 milhões. O Tel é um jogador que vale 200 e tal milhões. Eu pus à venda só mesmo para ver se era possível ser vendido. Claro que não é. Ele vale 240 e tal. Eu meti à venda por 608. Imaginem o que era ele ser vendido por 608 milhões. Era muito engraçado. Mas ninguém se iluda. Isso não vai acontecer. Ora bem, nas outras contas, malta, eu fui obrigado, e peço desculpa a toda a gente que ainda está presente na Liga de Recrutamento, a desistir da Liga de Recrutamento, porque neste momento eu estou sem contas. Tenho amanhã, neste caso já é hoje, porque já são 3 da manhã, vai começar o Campeonato Nacional Português de Grupos, CNPG, e esse campeonato exige que eu tenha uma conta livre para participar nele, pelos Portugal. E nós... tivemos de desistir de uma das ligas, ou desistimos da Liga de Recrutamento ou da Liga do Zitismo. Eu optei pela Liga de Recrutamento porque já tenho lá 2 treinadores portugueses que podem observar a Liga por nós, e também nós vamos sempre dando um olhinho, ainda às contas deles, portanto temos sempre acesso à Liga de Recrutamento. Portanto tive de desistir. Quanto ao nosso modo de carreira, vai acabar portanto amanhã, termina. No dia 2 já tenho conta livre e é precisamente no dia 2 que começa o campeonato nacional. Portanto, por acaso, acho que é o contrário. Acho que é o campeonato nacional no dia 1 e o CNPG no dia 2. Portanto, é uma coisa assim. Um é no dia 1, o outro é no dia 2. Basicamente, aqui vai para um deles, aqui vai para o outro. Então eu vou ter as 4 contas com Campeonato Nacional, Campeonato Nacional Português de Grupos, Amigável da Seleção Nacional, e a Liga de Grupo do Zitismo, que entretanto acabará e irá dar lugar ao torneio de Natal ou então ao torneio de Ano Novo que a gente vai criar aqui no canal OSM Pro. Já falamos disso no vídeo de amanhã e também no vídeo que vai sair daqui a uns dias. Ok, maltinha? E pronto, jogo da Liga do Zitismo, antes de ir ao jogo da Seleção Nacional. Jogámos fora de casa. Eu optei por ir num 4-2-3-1 e já estou a ganhar. Portanto, foi pena não termos ganho em nenhuma das outras contas, mas neste jogo começámos a ganhar. Agora já não estamos a ganhar. Portanto já estamos a perder. Portanto, péssimo dia, desastroso dia. Desastroso. Vou saltar, já me está a irritar. 4-1, acabámos por perder 4-1 e o adversário teve uma expulsão e ainda marcou mais um. Incrível. E realmente está a correr muito mal as nossas táticas de 4-2-3-1. A gente tem que realmente ter mais atenção, porque não pode ser. E descemos mais uns lugarzinhos. A gente que até começou tão bem esta Liga do Zitismo. Seleção Nacional, malta. Já dá para perceber pela minha animação o que é que aconteceu. Oi, por acaso já se calhar já vi o resumo.
Mas terminou 2-0. Terminou 2-0 na nossa própria casa e foi um desastre, uma desilusão total. O pior é que não foi só connosco, foi mesmo com a seleção nacional inteira. Só um treinador é que teve muito bem. O Nuno Xavier perde 3-1, o Abarradas perde 2-1 também em casa. Temos o Diogo Varela a perder 1-0 fora de casa, portanto o Nuno Xavier e o Diogo a perderem os seus jogos fora de casa, o que é sempre difícil jogar fora de casa. Mas no entanto nós tivemos 2 jogos em nossa casa que perdemos e um deles é culpa totalmente nossa. O Abarradas e nós perdemos na nossa própria casa e temos a sorte de o Medinas ter ganho o seu jogo e está de parabéns. Grande vitória do Medinas, precisamente em 4-5-1, a ter aqui uma grande vitória sobre o 5-3-1 da Team 7, deste treinador alemão. Olhando para a classificação, as coisas complicam-se muito para nós. Nós ainda estamos na frente da batalha, mas por muito pouco. Os alemães cada vez estão mais perto e estão com um melhor valor de plantel. Portanto, eles estão muito melhor a nível de plantel. Muito se deve também à evolução fabulosa deles no que toca ao número de vendas, aos jogadores que vendem. Eles estão a vender muito bem e nós estamos com mais dificuldade a vender jogadores. Eles estão a demorar mais tempo a ser vendidos, estamos com mais dificuldade no geral a vender. Isso reflete-se na nossa evolução de plantel, na nossa compra de jogadores. Daqui a 8 minutos o estádio melhora. Ok. Precisava de vender mais um jogador para ir ao Olheiro buscar alguém. Um destes defesas que está à venda há algum tempo e não há maneira de eles serem vendidos. Maltinha, vou aqui rapidamente só ao videozinho de ontem. Aí a 39 comentários, malta. Malta, há muita gente a dar os parabéns ao Osvaldo. Desculpem, dar os parabéns ao CPN, campeão da taça, campeão da Copa. E a dar os parabéns ao Osvaldo, campeão do campeonato. Portanto, o Osvaldo e o CPN foram os 2 titulados deste grandíssimo modo de carreira. Amanhã é o último episódio, malta, e contamos com vocês. Obrigado a toda a gente que deixou aqui um comentáriozinho. Eu não tenho tempo para ler todos os comentários, já é muito tarde, são 3:30 da manhã. Ainda tenho que legendar o vídeo e carregá-lo. E amanhã acordo cedo. CPN, aqui está o comentário do campeão. Eu vou fixar este comentário. É o do campeão. E vou lê-lo aqui para todos nós. Eu vou ler aqui o comentário do campeão, do CPN 14, campeão da taça. Que vitória a minha, final da taça. Jogo muito equilibrado que podia ter calhado para qualquer um, mas eu tinha o plantel mais forte do que o dele. A sério? Por acaso nem sabia disso. Ele provavelmente refere-se não só ao plantel em si, mas também à condição dos jogadores, talvez, não sei. CPN 14... Osvaldo tem um plantel de 2 mil milhões, 2.200 milhões, o CPN tem um plantel de 2 mil milhões, mais ou menos. Mas se calhar no 11 inicial era um bocado mais forte, não sei. Portanto, jogo muito equilibrado, podia ter calhado para qualquer um a vitória. Portanto, mas eu tinha um plantel mais forte do que o dele, por isso a probabilidade de eu ganhar estava boa para mim. O vermelho pode-me ter ajudado, ele pode ter arriscado um pouco, mas eu preferi jogar seguro depois do que aconteceu com a semifinal da taça contra o time Gandhi, que foi mais agressivo do que eu e recebeu o vermelho. Agora, com esta vitória, posso colocar no meu registro como conquistas importantes. Quem diria que o vencedor do torneio seria o vencedor da taça do próximo modo de carreira? Exatamente, portanto, quem diria que o vencedor do torneio seria o vencedor da taça do próximo modo de carreira? Portanto, o CPN 14 foi o vencedor do último torneio e agora ganha a taça. Tudo isso porque o Estrilho tinha uma vaga a mais para o torneio e ele gentilmente decidiu dar-me, portanto, o outro torneio. Foi isso que o levou a ganhar o torneio e aqui o leva a ganhar a taça. O Estrilho era presidente, tinha a vaga e se deu a vaga ao CPN 14 no torneio anterior.
Tudo isso aconteceu com esse ato. Eu acho que nunca irei lhe agradecer tanto por isso. Agora talvez a minha aventura no modo carreira tenha acabado, pois não sei se poderei conseguir no próximo, só quando passar o tempo. Só quando passar o tempo. Nunca sabemos o que temos para a frente, e eu que falo que tenho recebido trabalhos da faculdade num dia para entregar na próxima semana. Vamos ver se vão ser simpáticos comigo. Fiquei contente com a minha participação, ganhar a taça, ficar entre os top 10 em termos de valor de plantel, e fazer um plantel de 2 mil milhões. Só não consegui cumprir a meta de ficar no top 10 da tabela. Ganhar a Liga era isso ou a taça. Portanto, ganhar a taça também é muito meritório, como é óbvio. Bem, foi uma aventura e peras. Foi bom participar. Santana, podias só mostrar o meu plantel e o do Osvaldo para dar uma analisada? Analisar os dois plantéis, só para os de casa terem a noção da competitividade. Acho que já devem saber que o Osvaldo, portanto, mostrares lá. E se não puderes, por estares fora, eu entendo. Ele lembra-se que eu estou fora. Abraço, Santana. Coloquei antes beijo, mas depois me disseram que era uma amante ou qualquer coisa. E eu não quero continuar a frase. Parabéns pelos 16 mil inscritos e vemo-nos no próximo torneio. Um abraço aqui ao CPN 14, parabéns mais uma vez pela taça. O plantel dele é de nacionalidade espanhola, tem aqui um francês, mas tem um plantel fortíssimo, não é? Estamos a falar do mais alto nível de evolução de plantel, numa liga em que os boss coins estão bloqueados. A evolução de boss coins não é permitida, portanto não podemos comprar jogadores com os boss coins, não podemos usar aceleradores com os boss coins. Portanto, basicamente só os boss coins servem para fazer amigáveis, e para comprar jogadores no olheiro. Muito bem aqui o plantel do CPN 14, muitos jogadores espanhóis comprados, um guarda-redes de 135 com 30 anos, muito bom, muito bom. Quanto ao do Osvaldo, já mostrei algumas vezes, não é o melhor plantel, porque o melhor plantel é o do Estrilho e do Leip Lucky Me. O do Osvaldo também é muito bom. Um plantel de ingleses, guarda-redes 131, ainda tem um suplente, que às vezes dá jeito. Tem aqui muitas opções, o que fez com que ele conseguisse rodar muito a equipa. Lembrem-se que ele jogou muito em 5-2-3, o que significa que utilizou muitos defesas destes. E tem aqui o meio campo com poucos jogadores, porque é o que ele precisa. Principalmente estes dois médios centros, no 5-2-3, são duas máquinas monstruosas. E depois consegue usar os três avançados na posição certa, ambos com mais de 121. Maltinho, um abraço a todos, vemo-nos já no próximo episódio, que é o último do modo carreira. Obrigado a todos pela compreensão e por estarem aqui connosco no canal OSM Pro. Um abraço, malta. Maltinha, obrigadíssimo por assistirem, vemo-nos já no próximo episódio. Passem um bom dia. Se quiserem continuar com o canal, é só clicarem no videozinho que aparece no ecrã. Tchau, malta.